Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, ótima madrugada para você que está aqui no meu prédio, para você que está no meu quarteirão, no meu bairro, para você que está aqui em São Caetano do Sul, pois é, aqui cidade de São Paulo, município de São Paulo, para você que está no meu estado, que é São Paulo, você que está no Brasil, América do Sul, América do Norte, América Central, Europa, Ásia, Oceania, enfim, se você estiver aí, né, na, na sonda espacial, aí, se você estiver na estação espacial, aí é sucesso melhor. Agora, se você for um alienígena, aí a missão foi cumprida com mais sucesso ainda. Um beijo para você, obrigado pelo carinho de você estar vendo meu vídeo. E hoje um tema aí super bacana, né? Às vezes Deus vai te tirar de lugares que você só entenderá depois. Olha só a potência desse tema. Olha a potência desse tema. Para você que vive a vida na insanidade aí de acorda, vai no piloto automático, toma aquele café corrido, não tá nem aí pros filhos, não tá nem aí pra mulher, pro marido, só quer saber de entregar projeto, tá ralando para bater meta, mas porque a vida só fica reclamando, aquelas palavras pesadas, tá aí, ó, tá aí um pequenino tapinha na cara com luvinha de peliquinha, bem tudo porque você pode ser uma vitimazinha, né? Eu era um grande senhor vítima. Sempre, 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 sempre. Demorou muito para acordar, como sempre falo aqui, graças ao MBM, que foi o curso de empresários que eu fiz, que me deu aquela aquela despertada e a vida passou a fazer muito mais sentido, né? Passei a ver que tem pessoas com situações muito piores do que a minha e que eu não era nada de vítima, eu era um grande idiota. Essa é a verdade que eu sempre falo. Bom, o tema tá aí. Às vezes Deus vai te tirar de lugares que você só entenderá depois. Bom, é um tema que não se precisa estudar, mas todos os meus vídeos eu diria a mesma coisa. É o óbvio que precisa ser dito. É o óbvio que precisa ser dito, né? Tem outra frase que estou usando muito aqui: o simples funciona e ser correto é simples. Então pensa comigo, gente. Se Deus te tira de lugares que você não entende naquela hora, só vai entender depois, existem várias situações para isso. Deus te tira do quê? Te tira de uma briga no trânsito, que você só vai entender depois que aquela briga que você começou aqui. Olha, eu vou contar uma situação. Eu passei por uma situação onde eu briguei com uma pessoa no trânsito há muitos anos atrás. Essa pessoa, ela encrencou comigo, eu não dei atenção, ela continuou me xingando um pouquinho no ângulo da frente aqui, né? Continuou me xingando, eu agradeci, ele veio do meu lado e falou que eu estava tirando o barato dele. Eu falei, não, cara, você está certo, você fica tranquilo, você está super certo. Eu estou errado, peço desculpas para você. Você ainda está dando uma de... como é que ele falou para mim? Você está dando uma de desentendido, aí você sabe que você me chamou de umas palavras aí, né? Eu falei, amigão, você está certo, cara, você me desculpa, perdoa. Aí ele falou, não sou seu amigo. Eu falei, não, cara, me perdoa mesmo, você tá... eu errei. E deixei. Eu estava num estado de graça, assim, muito evoluído nesse dia. Passado um semáforo, esse cara, ele tava numa moto, né? Ele era bem maloqueiro, assim, bem maloqueiro mesmo. Um cara assim, você via que era um cara que não dava para levar muito adiante, que a coisa ia ficar feia. E foi simples, assim, o que aconteceu depois foi uma coisa assim que é por Deus mesmo, né? Então Deus me tirou daquela situação, porque na minha cabeça falou assim, meu, não dá atenção, pede desculpa. Vinha na minha cabeça assim, ó, pede desculpa. E eu pedi desculpa. E beleza, passou o próximo semáforo, né? Ele foi na frente, correndo com tudo, ele foi na frente. No próximo semáforo, esse cara tava com uma arma na mão, brigando com uma outra pessoa no trânsito, e ele deu um tiro no carro da pessoa. A outra pessoa era um policial, e o policial atirou nele. Ele estava caído no chão. Então, assim, olha do que eu me livrei. A gente só entende depois. Eu passei por coisas, e assim, fazendo uma análise aqui mental, né, de brigas com pessoas próximas, desentendimentos, momentos assim de negociações, sabe, que era para ser feita, não era. Enfim, tem muitas coisas que eu até anotei algumas aqui para ir passando para vocês, mas essa foi uma delas. Então, assim, será que você também já não passou por algo assim e você só vai entender depois que acontece?
Você fala, puxa, ainda bem que eu não fui, né? Poxa, vamos lembrar aqui o caso lá do pessoal que estava no avião da Marília Mendonça, o produtor, né? Ele ia entrar no avião, ele não foi, ele deu uma atrasada, foi ela na frente, falou, vai na frente que eu resolvo. Na verdade, ele foi na frente para resolver, né? Ela iria depois. E ele não pegou o avião com a Marília Mendonça. Vai explicar. Ah, mas a Marília Mendonça mereceu? Não, lógico que não, né? São fatalidades, fatalidades. Mas por que Deus livrou ele? Livrou ela? Não é esta a situação. Eu estou colocando aqui a questão de que tirou ele, não era para ter tirado ela. Ela estava dentro de uma outra missão para Deus, né? Para quem acredita nisso, óbvio. Então a questão não é ela, mas estou dando um exemplo aqui de que ele foi tirado daquilo e ele só entendeu depois que não era para ele estar ali naquele momento. Não era para ele estar ali naquele momento, né? Teve o caso lá também, né, do rapaz do avião da Índia, né? Só um cara saiu andando do avião. Eu estava vendo a imagem agora há pouco aqui de uma câmera conforme o avião vai passando, a câmera está bem aqui atrás, né? O avião vai entrando aqui assim, a câmera, aí você vai vendo o avião perdendo altitude, aí você já vê uma bola de o meu celular está fazendo um super barulho aqui. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Bom, vou tirar meu celular aqui para não atrapalhar a gente. Vou desligar meu celular aqui. Pronto, melhor, mais fácil. E uma bola de fogo surge, né? Uma bola de fogo surge e faz aquele cogumelo de fogo. E daquilo sai um cara vivo. Imagina na cabeça desse cara, né? O que é que ele está entendendo disso depois? O que é que ele está entendendo disso depois? Aquelas pessoas dos campos de concentração, lá lembra da lista de Schindler, lá em Auschwitz, na Alemanha. Puxa vida, quantas pessoas sobreviveram, perto de todos que morreram, poucas, né? Mas as que sobreviveram, que carregavam aqueles números na pele e tudo, qual a lição que elas tiram daquilo? Por que elas sobreviveram, os outros não, né? Por que elas permaneceram vivas, não deu tempo? O que foi, né? Qual a lição que elas tiram dali? Porque são coisas como a minha chamada diz aí. Você só entenderá depois. O que será que eles entenderam depois? Escolhidos, predestinados, selecionados? Não. Sim, o que será que passou na cabeça dessas pessoas? Na hora em que eu, hoje, assim, olhando, né, o que eu falei no comecinho aí do meu vídeo, que eu me deparei com aquele motociclista que depois ele, na briga, ele brigou com outro cara, quer dizer, ele poderia ter brigado comigo e ter dado um tiro em mim, cara. Vocês têm noção disso? Não, ele brigou com uma outra pessoa que não engoliu o desaforo como eu engoli. Essa pessoa tomou um tiro, eu não sei o que aconteceu com essa pessoa, para falar a verdade, eu já passei direto ali, né? E eu só sei que essa pessoa revidou o tiro no cara. Eu não sei o que é com um ou com o outro, se estão bem, se não estão, não sei, eu continuei com o carro, né? Mas para e pensa, gente. Para e pensa. Eu hoje faço uma análise assim. Caramba, eu tô aqui com os meus filhos, tô aqui com a minha esposa. A análise que eu faço é essa. Tô aqui na minha casa. Tô aqui casado, vivo, sadio. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Que bom que eu não fiz nada naquele dia. Vai saber, né? Vai saber. Quantas vezes a gente passa aí nas avenidas, você vê lá um corpo no chão com aquele papel laminado em cima e ali você não sabe se tá um bandido, se tá um pai de família, uma mãe de família, um avô, uma avó, um filho. A gente não sabe o que tá ali embaixo. Não dá para entender. E aí vem aquela situação, né? Aquela pessoa ela não foi tirada daquele lugar. Mas aí eu penso, eu não estou ali. Eu não estou ali. Da mesma forma que o contrário, Deus te coloca em situações que você também só vai entender depois. Tem os dois lados. O lado que eu quero chamar a atenção é justamente esse aqui mesmo. Por quê? Existem coisas ótimas que Deus te tira. Já parou para pensar? Eu vou falar para você, eu me lembro que teve um período da minha vida com a agência e eu fazia praticamente todos os pilotos do grid da Fórmula Truck. Praticamente
todos os pilotos, praticamente todos. E eu não fazia alguns lá. Acho que o Pedro Mufato, que era o dono da rede Mufato, né? Não fazia alguns ali. Não me lembro quem. Acho que eu não fazia a Débora Rodrigues, o Djalma Fogaça e o Felipe Giafone. Eu acho que eram esses que eu não fazia. Tem mais um que é bem conhecido, eu não vou lembrar agora. Mas enfim, eu fazia muitos, fazia boa parte, fazia equipe Corinthians lá tal. E com o tempo eu fui me distanciando também do povo, enfim, né? Aí, pô, vira e mexe, uma situação ou outra, você vê alguma notícia na televisão aí, que as pessoas vão para um lugar meio errado. Aí eu fico pensando, pô, Deus me tirou daquilo para não estar envolvido com isso aí mesmo. Pô, mas na época eu fiquei tão triste, mas eu fiquei, mas, poxa, por que eu saí daqui? Por que esse cara não tá comigo mais? Pô, eu faço um trabalho tão legal, por que não tá mais? E tem uma explicação ali para isso. Tem uma explicação para isso. É que na hora a gente não entende, a gente só vê a perda. A gente não entende o ganho. A gente não entende. Eu passei por situações nos últimos anos, assim, que eu entendia que eu estava sendo penalizado. Sei lá, na época eu achava isso, né? Hoje eu entendo que eu estou sendo retirado. Falo, ó, sai daqui que aqui não é para você. Eu entendo assim. Sempre pensando pelo lado positivo, sempre levando pela questão positiva e não pela vitimização, não pelo, nossa, eu sou um infeliz, eu sou um amargurado, eu sou uma vítima do sistema como eu fazia antigamente. Não, hoje não mais. Não mais. Hoje eu levo sempre pelo lado positivo. Bom, não era para ser. Eu não fico mais cultivando aquele sentimento, sabe? Aquele sentimento pesado. Eu não fico mais ali mastigando aquele chiclete sem sabor, sabe? Acabou o sabor, eu tiro. Acabou. Consegue entender? Por que eu tô falando isso? Porque hoje eu entendo o que é para mim tá acontecendo aqui agora. Eu tô aqui, ó. Tô fazendo esse vídeo. Eu, alguns anos atrás, se fosse fazer algo, por exemplo, as crianças estão aqui de férias, estão gritando ali no corredor. Eu já fechei a porta do quarto, fechei a porta aqui do meu escritório, mas eu estou ouvindo aqui. Vocês talvez não estejam ouvindo, mas estou ouvindo eles bagunçar, gritar lá. Eu já pedi aqui para minha esposa, fala para eles pararem aí e tal, mas ó, estou ouvindo o barulho da torneira. O Leozinho deve estar a milhão, ele voltou do hospital, deve estar a milhão ali, fazendo alguma baguncinha com a irmã dele. Mas eles estão ali bagunçando. Aí eu vou falar assim para vocês, eu vou parar o meu vídeo aqui, vou ali dar uma bronca neles, ou eu vou deixar eles conduzirem a situação ali? Eu vou deixar conduzir a situação ali. Para quê? Existe a necessidade de eu ir para lá agora? No meu entendimento, não. A mãe está lá. Beleza? Beleza. Quantos pais, talvez, neste momento, poderiam estar aí muito nervosos e vão levantar, como eu já fiz algumas vezes, tá? Não sou santo, não. Já levantei bravo aqui porque era de noite, tinha um horário para terminar a gravação. E, pô, pessoal, vamos parar aí, papai precisa gravar, não sei o quê. Mas era aí, ponto, parou. Agora, quantas situações Estou dando exemplo de gravação, pode ser outras coisas. Nós vemos aí, nós ouvimos aí nesses programas de fim de tarde que passam sobre tragédia, de casos assim extremamente grotescos. Grotescos. Teve o último aí de uma menininha que ela não gostava do relacionamento da mãe com o padrasto, e ela falava abertamente para ele, e parece que ele foi perguntar para ela para a menininha sobre a mãe, né? E a menininha falou que ela devia estar com outra pessoa. O cara ficou com raiva e foi lá, infelizmente, deu fim à vida da menininha. Mas aonde entra isso aí? Lugares, lugares que você poderia evitar. Pessoas extremamente, completamente, né, fora da realidade para fazer uma brutalidade dessa. Mas Deus colocou ele ali? Não, muito pelo contrário. Deus, com certeza, alguma situação espiritual ali, com certeza, sussurrou no ouvido dele: não faça isso. Mas ele foi tomado pelo poder carnal, né? Pelo poder aqui do homem. E ele fez o que ele achou que deveria fazer, o que não é certo. Mas sempre Deus está ali dando um toquezinho. A gente que não escuta. Tente ouvir mais as vozes que ficam aqui na sua cabecinha, que ela sempre dá aquela sopradinha assim: não fala, não conta, não vai, espera um pouquinho. Não precisa ir agora, espera um pouquinho. E você vai lá, não, vou. Às vezes, as pessoas falam para você ficar e ver uma voz e falam assim: vai embora.
Eu fui na casa do meu primo, em Bragança, e eles falando, não, fica aí até de noite, não sei o que e tal. Era final de um feriado, tudo. Eu falei, ai, primo, olha, eu vou embora, cara, porque eu não quero passar nervoso de estrada 3, 4 horas. Não quero, não quero, não quero. Não, mas vai de noite é melhor, olha aqui no Waze e tal. Eu falei, puxa, não me leva a mal, eu vou, já é melhor para mim. E eu fui, eu tomei café e fomos. Nós chegamos em casa em 2 horas e 20, 2 horas e meia, uma viagem que normalmente nós fazemos em 1 hora, 1 hora e 20, no máximo, chutando assim. São Paulo, Bragança, São Caetano, Bragança, é bem rápido. Naquele dia, depois eu fui olhar o trânsito depois do horário. Geralmente ali na Dutra não, na Fernão Dias sempre tem um acidentezinho. E para variar, o que aconteceu? Um super acidente. A espera de Bragança para São Paulo, para chegar ali próximo da Dutra, eram de 3 horas. 3 horas. Eu ouvi aquela vozinha. Eu aprendi, eu estou assim cada vez mais ouvindo essas vozezinhas que dão aquela soprada no sentido de, olha, espera um pouquinho, olha, vai agora. Sabe essas coisinhas? Eu estou cada vez mais prestando atenção nos detalhes, nos sinais. E é aí que esses sinais do pós, né, como está aqui, às vezes Deus vai te tirar de lugares onde você só entenderá depois. Eu senti que Deus me tirou do trânsito. São pequenas situações, sabe? Ou então quando você está conversando numa roda de amigos e você adoraria comentar sobre, sei lá, sobre o Palmeiras perder. Vou contar uma situação. O Palmeiras jogou na sexta-feira passada. Eu sou um corintiano, todo mundo sabe que eu sou um corintiano, mas um corintiano meio fajuto, né? Eu não gosto de futebol, trabalhei um bom tempo com isso junto da agência, vi coisas extremamente decepcionantes, então eu não acredito muito no futebol. E eu não entro nessa pira do fanatismo, não entro, né? Mas tenho amigos que são fanáticos, tenho amigos que são extremistas, né? E beleza. Sexta-feira estava tendo um jogo, né? E um grupinho que eu tenho na internet aí conversando, tal tudo, acabou o jogo. Esse grupo, uma das pessoas do grupo estava reunida numa situação e houve uma briga, houve um desentendimento, porque um corintiano chegou bagunçando e tinha lá um torcedor do Palmeiras fanático que não tolerou a brincadeira do corintiano que chegou na casa de um parente. E houve uma briga homérica lá, filhos olhando, esposas, foi uma coisa muito feia. Aí eu pergunto, né? Deus te tira de lugares, né? E só depois você entenderá. Tinha uma pessoa ali na festa que era o irmão do palmeirense que brigou. Essa pessoa sempre está armada, sempre está armada. E imagina se essa pessoa não foi, e essa pessoa estava comentando que precisava ir embora para casa porque não queria chegar em casa antes de acabar o jogo por causa de confusão na rua, essas coisas. Ela foi embora antes. Agora imagina se essa pessoa estivesse ali, né? Deus te tira de lugares e a conversa no grupo ali, né, dos amigos foi que, falou, cara, se eu tivesse lá eu teria feito alguma besteira. Eu teria feito uma besteira, né? Porque eu, sei lá, ia defender meu irmão, sei lá, alguma coisa. Para e pensa, né? Então, assim, às vezes são situações que nós somos tirados dali. Eu mesmo participei de uma possibilidade, eu ganhei uma conta na época da agência, ganhei uma conta muito grande, uma conta bem bacana, e o contrato não deu certo. O contrato não deu certo, na verdade, na hora de apresentar não deu muito certo. A minha agência saiu, né? Minha agência saiu, não vou falar o que é. E a minha agência saiu desta instituição, dessa organização, não sei como que eu posso chamar. E alguns meses depois eles foram penalizados, assim, bem fortemente. Foram penalizados bem fortemente com outras agências que foram e que ali assumiram aquele papel. Eu não assumi, porque eu quis o certo e a empresa não quis, né? E essa empresa chamou outras pessoas que toparam o errado. E eu não estava lá, mas apareceu aí na televisão, no jornal e tal. E essas agências foram punidas severamente.
Então, assim, eu entendi que não era para mim aquilo. Eu tinha que participar apenas daquela experiência para passar por aquilo, uma aprovação para cada vez o quê? Segmentar mais ainda aqui dentro e aqui os ensinamentos que eu tive na minha vida, mas eu fui tirado dali. Eu poderia ter ficado ali, sei lá, milionário em pouco tempo, pouquíssimo tempo, talvez em meses, ali, semanas. Mas a minha índole, o que eu aprendi com a minha família me fez sair dali. Deus me tirou, falou que não era para você. Eu aproveitei a oportunidade pelas pessoas que me indicaram, fui até o local, fez um trabalho maravilhoso, assim, muito bem feito mesmo. Gastei muito, fiz um alto investimento, mas não era para mim aquilo, não era. Eu aproveitei só a oportunidade da pessoa que queria que eu estivesse lá. Fiz todo o jogo, fiz toda a situação, fui lá, né, entrei todo no contexto, mas não era para mim. Deus me tirou dali, não era para o Adriano aquilo. E meses depois eu vi, puxa, não era de fato, e meses depois eu entendi. Então, assim, eu estou contando algumas coisinhas que eu presenciei, vivenciei. Você aí deve ter passado por várias coisas também. Então, a gente não entende, às vezes, aquele namoro que você está lá tentando 10 vezes com a pessoa e não vai para frente. Por que, que não vai para frente? Aí você volta. Aí você volta. Né? Hoje mesmo eu fui impactado, e até vou ter que ligar meu celular de novo, não vai ter jeito. Eu fui impactado por uma situação de um amigo meu muito querido, um grande relações públicas, Rogério Casagrande, e ele colocou lá no stories dele um vídeo que eu mandei para algumas pessoas assim que eu amo, e o vídeo ele é matador. Ele fala sobre as coisas que você insiste na vida e que não tiram você do lugar. As coisas que mantêm você onde você está, porque você não aprende. Porque você é teimoso, você é teimosa. E isso serve para tudo. Isso serve para o trabalho, isso serve para o relacionamento amoroso, isso serve para as amizades, isso serve para aquele investimento, isso serve com negócios, né, com clientes, com funcionários, né, enfim, serve com muitas pessoas. Estou ligando aqui, mas eu achei, nossa, foi assim, era uma coisa que eu queria falar e não conseguia, e esse vídeo ele traz muito assim, sabe, muito facilmente. Deixa eu ver aqui se eu consigo estar ligando o celular aqui, tá no passinho de tartaruga, mas enfim, enquanto vai ligando, e aí eu começo a entender mais ainda, porque eu vou juntando essas conexões, né, dessas situações aí, e eu vou vendo só coisas que potencialmente me deixam bem. Potencialmente me deixam bem. E com o Casagrande foi muito bom hoje de manhã eu acordar e ser impactado por essa situação aí que ele me mandou. Vamos ver aqui se vai dar, vamos ver se vai dar, se não vai dar. O WhatsApp quer que eu atualize. Acho que não vai dar, gente. Então deixa ele atualizando, mas não vai dar. E aí o que acontece? O vídeo me impactou, ele fala o seguinte, que se você insiste em coisas que foram tiradas da sua vida, 1, 2, 3, 4, 5, e você toda vez volta, enquanto você não aprender, enquanto você não sair desse replay, a sua vida não vai para frente. Tá certo? Me lembro que por muitas vezes minha boca abriu e falou asneiras em cima de coisas que eu acreditava, ou que eu acreditava porque eu ouvia dos outros, não porque era uma tomada de decisão minha de acreditar, mas eu levava a bandeira do outro à frente, sem eu ter a menor noção do peso que era falar aquilo, levar aquilo, acreditar naquilo, ou simplesmente nem acreditar, mas pelo outro eu levar para frente. E por muitos anos eu tive que arcar com essas coisas, por muitos anos mesmo. Então, assim, tome muito cuidado. Ei, gente, desculpa, é por isso que eu queria parar aqui com o meu. Não vai ter jeito, vou ter que parar meu celular de novo, porque é muita mensagem recebendo. Ei, desculpe, tentei aqui trazer para vocês uma situação, mas não vai dar. Já falei ela, já tá entendido, né? Então, pare e pensa como os sinais assim acontecem na vida da gente.
os sinais de Deus acontecem. Como que os sinais de Deus acontecem na vida da gente? E às vezes a gente fica lá se culpando, fica se penalizando, fica se martirizando, e era só você ter aceito a decisão. Era só você ter aceito essa decisão. Pessoas, vou dar mais um testemunho aqui, bem interessante. Algumas pessoas que às vezes não tinham nada na vida, zero dinheiro, essas pessoas passam a ter. Muitas dessas pessoas, elas mudam a postura delas. E elas não entendem, e elas acham que elas estão corretas. E elas passam a fazer coisas que antes de ter dinheiro elas falavam que não fariam, mas elas passam a fazer. E aí vai entrar aqui no contexto. Eu estava com essas pessoas de corpo e alma e mente, assim, entregue. E aí parece que a coisa murcha, porque eu vejo que essas pessoas estão indo para um caminho no qual eu não acredito, e eu falo, gente, eu não tenho que levar isso para adiante porque ela acredita. E aí eu saio e falo, meu Deus, puxa, eu investi tanto tempo aqui, fiquei tanto tempo dedicado, puxa, não era para isso, poxa, a vida é possível, né? E aí, a cada dia, eu vou descobrindo, coisas vão sendo me apresentadas e me confirmando por que não era para eu estar com aquilo. Pois é. Então, todas as vezes que Deus te tira de um lugar, você vai entender em algum momento. Ele te tirou de aquele relacionamento, um dia você vai estar num sofá tomando uma cerveja gelada, um dia você vai estar na sua casa, na mesa, e você vai olhar uma cena, sei lá, você vai ver a sua esposa brincando com as crianças, e fala assim, entendi, porque não era para eu estar com aquela pessoa. Um dia você vai estar tomando uma cerveja e você vai ver o teu marido, sei lá, vai estar ali fazendo uma comida, vai estar ali sentada, olhando o seu marido brincar com as crianças, e falar, puxa, agora entendi porque não era para estar com aquele namorado. É assim. Um dia você vai estar vendo uma televisão e vai ver, sei lá, o seu amigo sendo preso, e você vai falar, puxa, agora entendi porque não era para ter sido sócio dele. E assim vai. E assim vai. Essas fichas vão caindo, elas vão caindo. Sabe aquela coisa que falei para você fazer exercício, aí você olha um amigo seu que era o bonitão, bababá, não consegue nem andar, tá tudo cheio de coisa, porque foi lá e começou a usar coisas para ficar fortinho, coisas para não sei o quê, e estragou uma vida. Eu tenho um amigo meu que a gente, nossa, azarava muito na noite. E, poxa, o cara se perdeu, né? Se perdeu com drogas, se perdeu com bebida, com prostituição, e já nem mais está entre nós, enfim. Então você vai vendo, fala, putz, se a pessoa tivesse ido para aquele caminho, e eu me lembro de ter saído. Da mesma maneira que eu me lembro de, quando era bem mais novo, né? Ter uma paquerinha lá, que eu gostava bastante, inclusive, e a paquerinha falou para mim assim, não, mas eu não quero me casar, eu não preciso de igreja, eu cresci vendo, né, essas coisas, cara. Cresci num meio religioso, onde para mim o matrimônio sempre foi uma coisa importante. Como? E eu era, puxa, eu era apaixonado pela menininha lá. E aquilo me murchou com aquela pessoa. Eu falei, mas Deus, por quê? Aí hoje você olha, né, poxa, a pessoa tá numa outra situação, enfim, e que não seria aquilo que eu ia estar feliz mesmo. Não seria. Então, Deus faz as coisas, mas eu espero que as pessoas estejam felizes, claro. Né? Mas eu sei o quanto eu queria entrar numa igreja casado, vestido de noivo, com uma noiva, o quanto eu queria ficar namorar, noivar, casar, ter a minha festa de casamento, ter uma lua de mel, ter minha casa. Enfim, são coisas que hoje eu entendo. E hoje eu assumo no peito. Sabe, se alguém falar para mim, eu assumo no peito. A vida, ela vai nos mostrando sinais que, para quem de fato busca algo mais na espiritualidade, na saúde, na alimentação, nos exercícios, né, na família, na palavra de Deus, esses sinais ficam cada vez mais aflorados. Para quem fica naquele dia a dia, que todo dia é dia, no dia a dia da rotina, de apertar o botão do piloto automático e seguir, esses sinais eles até vêm, mas você não entende como sinais.
você entende como uma... Tá ficando louco, tá sendo perseguido aí mentalmente e tal. Não, 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 não. Existe uma voz muito pura, muito distinta, muito honesta, muito amorosa, que ela te guia naquela mensagem que você tá escrevendo e vê um negocinho assim, será que é pra escrever isso? Aí eu vou lá e apago tudo. Parece que apaga, parece que passa um liquid paper, uma borracha assim que... Aí eu vou lá e coloco outra coisa, eu falo, nossa, olha o que eu tô escrevendo, completamente ao contrário do que eu ia escrever. Aquela coisa que você ia escrever alguma coisa numa mensagem e para escrever uma inspiração e ela renova ali todo o seu ser e você não escreve. Por quê? Porque aquilo poderia fazer a pessoa pensar de uma outra maneira, a qual não ia ser bacana. E muitas vezes você fala, que se dane, quero que se dane mesmo, é o que eu tô pensando. Eu acho que nem sempre ou nunca é pra gente fazer isso, sabe? E eu era um cara muito impulsivo, ainda tem algumas impulsividades, mas eu era muito impulsivo no sentido, não do mal, de ser maldoso, mas do tipo assim, aperta o botão de ferro e depois a gente vê o resultado, sabe? E hoje não, hoje eu penso 10 mil vezes no que eu vou fazer, hoje eu penso 10 mil vezes onde eu vou estar com a minha filha, com o meu filho, com a minha mulher, hoje eu penso 10 mil vezes o que é que eu vou abrir a boca, o quanto eu quero me expor, o quanto eu quero me queimar, o quanto... Né? Existem coisas que como tá aqui na internet, eu tô colocando minha cara a tapa. Eu sei que vem gente aí, vem hater, vem gente falando asneira, que às vezes não entende o que eu tô falando, vê por um outro prisma e vem falando um monte de coisa nada a ver, mas eu ainda assim vou lá educadamente e falo, olha, obrigado aí pelo seu ponto de vista, agradeço tudo, né? Uma vez ou outra eu quero tentar explicar, porque acho que é válido, né? Outras, na grande maioria, não, eu só agradeço pelo ponto de vista colocado e ok. Aí eu deixo os outros comentários suprirem, falar, pô, você não entendeu, ele não quis dizer isso. Aí eu deixo, porque a pessoa vai cair a ficha dela sozinha em algum momento. Mas eu também já fiz isso. Então eu entendo que Deus me tira de situações e me coloca em outras. No caso de hoje, ele vai te tirar de lugares e situações que você só vai entender depois. Vai tirar daquele emprego que não era para você estar. Aí você fala, puxa, não consigo emprego, não sei o quê. Não era para você estar ali. Agora, o que você está fazendo hoje aqui para você estar num novo emprego são outros 500. Agora, que não era para você estar naquele, entenda o porquê não era para você estar naquele. Eu faço votos que o vídeo de hoje contribua para que você alivie o seu coração com as coisas que você tomou de decisão. Porque se tem um lugar, o melhor lugar que você poderia estar agora é o que você está aqui me vendo, que você está me ouvindo. Ah, não, porque você está me vendo. Não, 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 não. É o lugar onde você se colocou a estar. Então, faça uma reflexão aí da sua vida, de tudo que você fez. E se você está num lugar que você não está gostando, a partir de agora, já começa a movimentar as pedrinhas para você amanhã estar no lugar que você quer estar. Para que amanhã você não fale que você está cometido de doença, que você poderia ter feito A, poderia ter feito B, poderia ter feito C e não fez. Você faz o seu caminho. Agora escute aquelas pequenas vozes, aquele sentimento que vem falar assim, não faça isso, não fale aquilo. Puxa, não julgue. Não vá, espere. Vá agora, melhor. Sinta isso em você. Sinta isso em você. Faça a sua parte, mas sinta, porque esses sinais são extremamente importantes para que a sua vida, para que a sua existência tenha sentido. Porque só viver, apertar o botão do piloto automático quando acorda e seguir aquela loucura de fazer tudo pá, e você não se lembra, meio-dia você não lembra o caminho que você fez, você não lembra com quem você cumprimentou, você simplesmente estava lá. E aqui, né? Aqui, o tempo todo. Cuidado. Mas, às vezes, Deus vai te tirar de lugares que você só entenderá depois. Faz uma análise aí de quantos lugares Deus já te tirou para você estar agora onde você está. E também faça uma análise de quantos lugares Deus já te colocou para você estar agora aonde você está. Só não tem chance para a morte. Enquanto você estiver respirando, dá para você fazer o que você quiser. Você só precisa levantar a bunda aí da cama, do sofá, se você não estiver cometido por uma doença. Ainda com a doença, dá. Ainda dá. Para quem tem fé, é até o último suspiro. Sempre.
Um beijo grande e eu quero finalizar com essas 3 frasezinhas que eu não me esqueço mais. E tá aqui. O simples funciona. O óbvio precisa ser dito, porque o que é óbvio para mim não é para você. E ser correto é simples demais. É só você ser correto. Ser correta, que não tem. O ser correto é ser verdadeiro. Você ser correto é ser verdadeiro. E da verdade, se ofender alguém, é uma pena para outra pessoa. Continue você defendendo e aplicando isso, que não tem erro. Um beijo. Até a próxima. Valeu.